O Corinthians está negociando a contratação em definitivo do centroavante Pedro Raul, 27 anos, vindo do Toluca do México. O Corinthians pretende adquirir 100% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares. O Vasco, através da 777, pagou 2 milhões de dólares ao Kashima Antlers, quando o Pedro Raul estava emprestado ao Goiás. E depois vendeu o Pedro Raul para o Toluca por 5 milhões de dólares. Então o clube mexicano vai receber do Corinthians o que investiu na contratação do Pedro Raul. Paulo Brax, executivo que contratou o Pedro Raul para o Vasco no ano passado, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, falou sobre a negociação e por que Pedro Raul não deu certo no clube carioca. Vamos ouvir. O Pedro era um dos centroavantes mais disputados no futebol, no mercado do futebol brasileiro no final de 2022. Pela característica dele, por ser um centroavante alto, com bom jogo aéreo, com uma boa presença de área e com números muito altos daquele ano de 2022, que foi no Goiás, que ele praticamente no Goiás, ele fez uma média de 0,5 gols por jogo. A cada 2 jogos o Pedro Raul fazia um gol. Ele fez cerca de 50 jogos pelo Goiás e 25 a 26 gols. Então, era um centroavante que o mercado disputava muito ao final de 22. Muito porque eu sentei na mesa de negociação durante quase 20, 30 dias para poder fechar o Pedro Raul, que foi a primeira contratação. É um jogador 9,6, né? Então é um jogador com uma idade ainda de potencial de revenda, ainda mais centroavante. Hoje em dia a gente sabe que centroavante, até com 30, 31, 32 anos, transfere de um clube para outro, os clubes pagam por isso. Então foi uma contratação muito comemorada, não só por mim, mas por todos, né, pela torcida do Vasco e pelo mercado. O mercado elogiou bastante a gente ter conseguido contratar o Pedro, porque a gente vinha do universo de Série B 2 anos e foi o nosso primeiro reforço. Foi uma condição muito boa para contratar o Pedro, por ele, pelo staff dele, pelos japoneses do Kashima, com quem eu tratei. A gente consegue uma negociação com um valor muito bom. A gente pagou mais ou menos, não tem problema falar isso, porque eu acho que virou público, a gente pagou mais ou menos 2 milhões de dólares no jogador. E ele chega ao Vasco, ele se adapta rapidamente, ele faz gols e assistências, ele tem números muito bons de gols e assistências no universo de pré-temporada e campeonato carioca. Só que aí veio um problema que obviamente não foi causado por ele, por mim, pelo técnico, pelo externo, simplesmente aconteceu como acontece com todos os jogadores. A gente faz o jogo contra o ABC de Natal na Copa do Brasil, naquela rodada única, né, sem jogo de ida e volta, e a gente tem uma noite para esquecer, ou para lembrar e você corrigir, nunca fazer igual, mas aquela noite de tragédia, que também vários clubes brasileiros já passaram, seja em campeonato estadual, seja em Copa do Brasil, que a gente tem um 0-0 com o ABC em São Januário, e o Pedro acaba fazendo algo que ele já tinha feito na semana anterior, que foi um jogo com Volta Redonda, que ele pediu a bola para bater num pênalti, errou o pênalti, a gente não ganhou do Volta Redonda. Ele bate novamente esse pênalti e ele erra de novo. A partir dali, a curva do Pedro ela foi para baixo. Ele não conseguiu performar mais, e não é culpa do Pedro sozinho, é culpa de todos nós. A gente também não conseguiu fazer com que ele voltasse a performar, voltasse a fazer gols, lidasse bem com a pressão que subiu demais em relação a ele, em relação ao clube, porque a eliminação ela foi muito doída, ela foi em casa, para um time bem menor, e a partir dali realmente ele não conseguiu performar. Não conseguiu performar. A gente abre a janela do exterior um pouco antes das nossas contratações, da segunda janela, e autorizo o staff dele a eventualmente prospectar propostas desde que elas fossem rentáveis, porque a gente também não tinha um substituto à altura para ele dentro do elenco, tinha características diferentes, a gente teria que buscar. E a gente recebe a proposta do México, que é uma proposta que ela inicia com valor menor, a gente negocia, endurece a negociação, e o Pedro Raul é vendido por mais do que o dobro do valor que a gente comprou. Então, para a empresa, para um negócio futebol, foi um espetáculo a contratação do Pedro Raul, porque você compra por 2 e você vende por 5. Então isso foi muito positivo e fez a gente buscar no mercado
um substituto com as características dele. Mas naquele momento do mercado, era um momento difícil para nós, porque a gente estava no Z4 e a gente recebeu muita negativa de jogador para vir ao Vasco naquele momento. Então, a história do Pedro foi essa. Foi um profissional que se dedicou bastante, nunca teve nenhum tipo de problema com a gente. Era um atleta que estava performando, só que acaba sendo apagada essa performance dele de gols e assistências. A gente começa muito bem o Brasileiro, a gente ganha do Atlético fora, a gente empata com o Palmeiras no Maracanã, o Pedro fazendo gols, faz gol contra o Fluminense, mas a partir desse pênalti perdido do ABC, ele não performou mais e a gente acabou fazendo a venda. Eu desejo muito sucesso para ele, se ele efetivamente for para o Corinthians, nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Foi um período rápido no México, eu achei que poderia ser um período maior para ele lá, porque é um campeonato que ele se encaixa bem, até iniciou fazendo também aquela média de 0,5 gols por partida. Nos primeiros 4 jogos ele fez 8 gols, pelo que eu me lembro. Mas desejo sucesso para ele, sucesso no Corinthians, se ele realmente for fazer esse retorno de volta, né? É um baita profissional, um baita jogador. Esse Paulo Brax, ex-executivo do Vasco da Gama, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, para mim e para o João Paulo Capelanes. O Brax agora está no mercado, está livre, depois de ter saído do Vasco da Gama. Os números do Pedro Raul nos 3 últimos times. No Goiás, onde ele se destacou, 50 jogos, 26 gols marcados. Aí ele foi muito bem. No Vasco da Gama, 25 jogos, 9 gols marcados. E no Toluca do México, 19 jogos e 4 gols marcados. Pedro Raul deve ser anunciado oficialmente pelo Corinthians. Vamos aguardar. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.